Um editorial do Estadão aqui está chamando a atenção porque realmente fala uma coisa que a gente vem falando esse tempo todo, né? Esse negócio de salvar a democracia, entre aspas, isso realmente está passando dos limites, né? O STF em permanente estado de exceção. O processo no Supremo contra Malafaia é um compêndio das ilegalidades cometidas pelo império da lei do mais forte, fabricado pelo tribunal a título de, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, né? E isso é realmente um problema. Só que a gente vem falando isso já há um tempão, isso já está acontecendo há um tempão. A condenação do Bolsonaro já foi dentro desse absurdo de tentar, de alguma maneira, salvar a esquerda, não a democracia, né? Não estão salvando a democracia. Desde 2019, o STF tem tentado salvar a si mesmo das acusações de corrupção lá do amigo do meu pai, e estão botando esse negócio como se fosse salvar a democracia. Isso aqui não traz nada de novo do que a gente já sabe dessas coisas todas, mas é importante quando um jornal, quando o Estadão fala esse tipo de coisa, né? Porque isso mostra que o lado de lá está começando a perceber o tamanho da roubada também que se meteram, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Não Coube e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, STF em permanente estado de exceção, né? O STF tornou réu o pastor Silas Malafaia por injúria. A fala resumia-se a invectivas genéricas contra generais. Chamou o general de frouxo, covarde, omisso. Não falou especificamente contra um general específico ou contra uma pessoa específica. Injúria, para quem não entende dos crimes contra a honra, é quando você fala alguma coisa para alguém que aquela pessoa aquilo ofende a chamada honra subjetiva da pessoa, né? O que ele pensa dele mesmo, né? O que a pessoa pensa de si mesma. E como é que você pode sentir alguma coisa se não foi dito, né? Se falasse, ó, o general fulano de tal é frouxo, não sei o que lá, você poderia até considerar esse tipo de coisa, mas não foi o caso. Ele falou que os generais são frouxos de forma genérica, né? Ainda assim, foi suficiente para mover o maquinário penal da corte. O STF gabaritou um catálogo de agressões ao devido processo legal, à liberdade de expressão, ao bom senso, que faz o caso uma espécie de biópsia do Estado policial instaurado em consórcio com a PGR. Em consórcio com a PGR e com o governo Lula. Tá? É sempre bom lembrar que a gente está sendo governado por uma entidade, um consórcio PT-STF, que tem atuado desde 2019 para proteger os corruptos do STF. Tá? Lá em 2019, para quem não lembra, o Toffoli foi acusado de ser o amigo do meu pai pela revista Cruzoé, e daí surgiu o inquérito das fake news. Aí qual que foi a ideia do STF? Não, se bateu no STF, temos que acabar com a Lava Jato. E aí, que melhor maneira de fazer isso que não fosse tirando o Lula da cadeia, né? Voltando com todos os corruptos para o governo e tentando matar a direita no Brasil, que a direita realmente é quem investiga a corrupção, quem realmente corre atrás desse tipo de coisa, né? Decidiram tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Tem que trazer o Lula de volta, te traz o Lula de volta, não tem problema, né? Desde então, eles vieram com esse papo do, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, para justificar essa proteção aos corruptos do STF. Eu tenho falado isso desde então. A verdade é a seguinte, em qualquer democracia, uma pessoa que se diga o salvador da democracia é, por definição, um tirano. A democracia é o Estado democrático de direito, é o império das leis sobre as pessoas. Se uma pessoa diz que está tendo que ir acima da lei para proteger a democracia, ela violou a democracia, ela acabou com o Estado democrático de direito, ela já está se colocando acima do devido processo legal. Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Mas muitos jornalistas na época, muita gente da esquerda, chateada com Bolsonaro, querendo a volta da esquerda, ah, não, tudo bem, enquanto o Alexandre de Moraes está batendo no Bolsonaro, vamos fazer de conta que não tem nada. Não, vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Não, o pessoal estava lá feliz da vida com isso, né? Agora eles começaram a perceber, eles achavam que quando prendesse o Bolsonaro, que fizesse a coisa contra o Bolsonaro, que aí ia parar. Não ia parar, eu avisei isso para vocês, né? Toda ditadura, ela começa crescendo, a pessoa que é o ditador, ele é sempre criticado, porque ele está fora da lei, ele está agindo fora dos limites constitucionais. No que ele é criticado, ele sabe que está fora da lei, sabe que não tem justificativa legal para o que ele está fazendo, então a única maneira que ele tem de se manter no cargo é justamente classificando essas críticas como ataques
e daí usando a força contra as pessoas que estão atacando. Então é assim que começam as ditaduras. Começa com uma coisa, até a ditadura de 64 foi assim, tá? A ditadura de 64 começou branda, Castelo Branco foi brando, não teve nada muito sério naquele momento, né? Mas à medida que os milicos ficavam no poder por mais e mais tempo, as críticas a eles ficavam maiores, ao mesmo tempo eles começavam a usar mais força, tortura, prisões e coisa e tal. É a mesma coisa que está acontecendo com Alexandre de Moraes hoje em dia. Cada vez mais que passa o tempo, ele usa essa força para calar os seus críticos, né? E Malafaia não tem foro privilegiado. Ele sequer deveria ter sido julgado pelo STF. Aliás, se você parar para pensar, nem mesmo o tal do, entre aspas, inquérito, do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes deveria ter sido julgado no STF. Se por hipótese Bolsonaro tentou de fato um golpe, isso era para ser julgado na primeira instância, meu amigo, porque eles não são mais presidentes, não são mais governadores, não são mais ninguém com cargo político, então por que teria que ser julgado no STF, né? O STF mudou a própria jurisprudência do STF nesses casos para poder julgar o Bolsonaro. Isso é mais uma prova que fizeram isso para atacar a pessoa, não para atacar, não para realmente evitar um crime ou punir um crime. Eles queriam atacar Bolsonaro. A mesma coisa acontece aqui com o Malafaia. Eles querem atacar o Malafaia. Aí eles não podem botar o caso dele para um juiz de primeira instância, porque na primeira instância, cara, o juiz é um concursado que tá lá trabalhando pra caramba, ele vai olhar para aquilo e falar, porra, peraí, né? O cara não botou nem, não é nem, crime contra a honra tem que ser personalíssimo. Você tem que botar o nome da pessoa. Fulano de tal é um frouxo, fulano de tal é um covarde. Não tem nada disso, ele criticou de forma genérica, né? Então, aqui ó, a PGR se incomodou, a relatoria ficou em direto, sem sorteio para o ministro Alexandre de Moraes por conexões com o inquérito das fake news, quais? Que seria um episódio corriqueiro do debate político, foi tragado por um circuito penal, onde investigação, acusação e julgamento se confundem. Exato, Alexandre de Moraes, desde o início do inquérito das fake news, lembra? Não teve sorteio, não teve juiz natural. Foi designado o Alexandre de Moraes para cuidar desse caso. E a partir daí, meu amigo, tudo foi associado a isso, e ele que cuida de tudo, né? Há evidências abundantes de um padrão. Já na inauguração dos inquéritos das fake news abertos no longínquos 7 anos pelo ministro Dias Toffoli, Moraes censurou uma reportagem sobre a menção ao próprio Toffoli numa delação de premiada. Isso foi o motivo das fake news, do relatório das fake news. Essa ideia de que não, que é para proteger porque as pessoas estão fazendo fake news na rede social, isso sempre foi lorota, meu amigo. Fake news sempre existiu. Antes e agora com rede social não mudou nada. Fake news sempre existiu. Mentira sempre existiu na sociedade. É ruído. Fake news é ruído na comunicação. Não faz diferença para um lado nem para o outro, né? Agora sim, o ministro Gilmar Mendes solicitou a inclusão do pré-candidato à presidência, o Romeu Zema, no inquérito por um vídeo com fantoches do próprio Gilmar. Moraes ordenou busca e apreensão contra um blogueiro que noticiou uso de veículos oficiais por parentes do ministro Flávio Dino. Outro absurdo, a gente falou sobre isso aqui também, né? O Flávio Dino estava usando um veículo ilegalmente no Maranhão, um veículo doado pelo TJ no Maranhão, que ele não tem mais nenhuma ligação com o TJ no Maranhão, ele já foi juiz lá, mas ele não tem mais nenhuma ligação com eles, né? Ou seja, manifestações políticas ou jornalistas incômodas aos togados são tratadas como violações a serem reprimidas pelo aparato estatal. Ele esqueceu de incluir nessa história aqui o que aconteceu no aeroporto de Roma. Vocês lembram? No aeroporto de Roma, o Alexandre de Moraes encontrou um outro passageiro brasileiro lá, houve uma reclamação de entrada de sala VIP. Coisa normal de aeroporto, né? Reclamaram e coisa e tal, porque o Alexandre de Moraes entrou na sala VIP, eles queriam entrar na sala VIP, não sei o que lá. Aeroporto, todo mundo chateado, todo mundo nervoso mesmo, por conta de atraso de avião, esse tipo de coisa, sempre um saco o aeroporto. Meu amigo, o pessoal inventou uma história, o Alexandre de Moraes inventou uma história que o cara teria agredido o filho dele, uma coisa que não tem lógica nenhuma. Os vídeos lá do aeroporto de Roma não comprovam essa agressão ao filho do Alexandre de Moraes, e no entanto, o cara se safou, porque no final das contas ficou quieto e não soltou a versão dele para a imprensa, não quis falar a versão dele para a imprensa, ficou comportadinho lá. Ele fez uma transação penal lá em que ele assumiu a culpa para não ser punido, né? Olha o absurdo disso, porque o cara xingou o Alexandre de Moraes no aeroporto. Eu não acho que as pessoas devem xingar o ministro do Supremo no aeroporto, eu acho que é deselegante xingar qualquer um em qualquer lugar. Mas a verdade é a seguinte, mais uma vez usaram a força, a pessoa não tinha foro privilegiado. Como é que uma pessoa que não tem foro privilegiado foi julgado pelo Alexandre de Moraes no STF? Que lógica tem isso? Olha o absurdo que é esse tipo de coisa, olha a grosseria que é esse tipo de coisa, a autoritarismo que é isso, né? Mas a imprensa estava quieta com esse negócio, porque enquanto estavam batendo no Bolsonaro, né, vai lá,
bate no Bolsonaro, Xandão, e não sei o que lá. E eles achavam que ia acabar depois disso, e não está acabando, não vai acabar. Porque é lógico, depois que você virou ditador, você está fraco. Você tem que bater em quem tentar te criticar. E aí a coisa só piora, né? Aqui, ó, o ministro Gilmar Mendes avisou que o inquérito será necessário nas eleições. Necessário para quê? Né? Aqui, ó, o Gustavo Gaia foi tornado réu pela primeira turma por associar o presidente Lula ao nazismo. O próprio Gaia foi chamado de nazista pelo deputado José Neto, numa denúncia, mas a denúncia foi rejeitada pela primeira turma. O Dino disse que qualquer um pode chamar de nazista, que não tem problema, não sei o que lá. Aqui, ó, o Dino associou Jair Bolsonaro ao nazismo e o chamou de serial killer. O mesmo Dino abriu queixa-crime contra um influenciador, o Monark, que chamou ele de gordola. Ou seja, repara que é um absurdo, é totalmente contraditória as decisões do STF, né? Moraes abriu um inquérito contra o principal adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, por um post que menciona o presidente e acusa o Foro de São Paulo de crimes. Mas quantas vezes Lula, como todos os seus companheiros, inclusive o Dino, acusou Bolsonaro do pior de todos os crimes, o genocídio? No STF, punitivismo e garantivismo são servidos à la carte, ao gosto do freguês, ou seja, quem é a pessoa e não o que fez de fato, né? É o contrário do que seria a justiça esperada, né? Nesse jogo de cena, ele conclui aqui, o Supremo investiga, acusa, julga e executa. A Procuradoria só chancela e o consórcio pune ou blinda quem bem entende como quem bem entende pelo que bem entende. Ninguém sabe exatamente o que se pode dizer, nem quem pode julgá-lo e seguir quais regras, né? O cidadão já não responde pelo que faz, mas pelo que é, por quem desagrada. A lei que deveria limitar o poder é manipulada por ele. O nome disso é conhecido e não é Estado Democrático de Direito. Não, é ditadura. É o que eu falo. É ditadura mesmo que a gente está vivendo já desde 2019. O AI-1 dessa nova ditadura foi o inquérito das fake news. Mostre-me o homem e eu lhe direi o crime, diz o comissário Beria ao chefão Stalin, né? Ou seja, o Beria é conhecido como o executor do Stalin, né? Mas ele fazia a coisa certinha. Ele acusava a pessoa de um crime, fazia um processo, tinha um processozinho e coisa e tal, só que no final a pessoa era condenada à morte e morria. E não importa quem, era só você apontar a pessoa, ele achar o crime dela e qualquer coisa servia como crime para poder punir a pessoa que o Stalin queria punir, né? E milhares de pessoas foram mortas na União Soviética nessa época. O próprio Beria depois acabou sofrendo esse mesmo destino, vocês sabem, né? Quando o Stalin morreu, o Beria iria assumir o lugar do Stalin, ele achava que iria assumir o lugar do Stalin, mas aí o resto dos comissários lá se reuniram contra ele e ele acabou sendo acusado pelo mesmo tribunal que ele criou para acusar todo mundo e matar todo mundo que ele queria, né? Então, certo, sem dúvida alguma, isso é uma ditadura. O que a gente está vivendo é uma ditadura. Peter, mas como é que você pode dizer que é uma ditadura se ainda é brando? Se ainda tá. Se as pessoas criticam. Você está criticando. E como é que pode? Ditadura não pode criticar. Não, meu amigo, ditadura tem crítica, sim. Lembra na época dos milicos aqui no Brasil? Tinha um monte de gente que criticava os milicos. Tinha crítica, tinha jornais criticando, colunas criticando. O sistema se move contra quem incomoda ele. Eu não sou perseguido porque eu não sou grande o suficiente. Os jornais que não eram perseguidos na época da ditadura militar é porque não faziam tanta diferença assim. Os colunistas que o regime permitia é porque na visão do poderoso não fazia tanta diferença. Quem ele sentia dolorido, ele ia lá e atacava aleatoriamente. Isso é o que a cegueira pelo poder traz para esse pessoal. Eles acham que podem fazer isso tudo e acabar sem nada, tá? O final do Beria não foi muito bom, não. Tá? O final do Beria ele acabou condenado por um tribunal exatamente como ele usou contra os inimigos. Eu não quero isso para o Xandão, não, tá? Eu quero que o Xandão seja condenado, mas seja condenado por um tribunal realmente livre, dentro do devido processo legal. Eu tenho certeza que ele vai pegar aí um bom tempo de cadeia por conta dos crimes que ele cometeu dentro da lei, sem precisar recorrer a esse tipo de tribunal de exceção. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.